Aqui no podcast da Jumap, investindo no jovem e adolescente, a junta de mocidade e adolescentes da Convenção Batista Pioneira que promove o Impacto, essa conferência aqui em Blumenau, Santa Catarina, de 8 a 11 de junho de 2023. O pessoal fala as coisas de cor, então às vezes pode escapar alguma informação. Mas o fato é que eu sou o André Castilho, eu acho que eu já falei isso, mas nós estamos com a Andréa Vargas aqui. Olá. Tudo bom, Andréa? Maravilha. Muito bom. Você que está acompanhando ao vivo, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreva se não se inscreveu, ativa o sininho se não ativou. Pode conversar com a gente pelo chat, pode mandar pergunta pelo chat, eu quero ler sua pergunta, então conversa aqui com a gente. Se você está ouvindo na programação também, divulga, manda para as outras pessoas. A gente está aqui produzindo esse conteúdo em parceria com a Jumap e a Convenção Batista Pioneira, aqui a RTM Brasil. Andréa, você é da Avalanche Missões Urbanas. Isso. E você veio aqui para essa conferência Impacto para falar sobre missões urbanas. Porque a ideia desse evento é impactar as pessoas para que elas se envolvam e busquem, encontrem o seu propósito, que a gente sabe quem tem o propósito para a gente. Certo? Isso aí. Mas eu ouço muito falar sobre missões urbanas. Já ouvi falar muito sobre missões urbanas e eu tenho alguns questionamentos. Então me ajuda. Ok, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Primeiro, o que é missões? Missões, só missões. Só missões. Eu acho que é uma grande oportunidade da gente levantar um estandarte deixado por Deus e gerar uma cultura do reino de Deus aqui na Terra. Em outras palavras, a Terra é um tremendo de um território que foi entregue por Deus para os seus filhos. Quando a gente lembra do plano criacional lá, Adão e Eva, Gênesis 1 e 2, Deus entregou a terra para aquele casal e falou o seguinte: gerem uma cultura. Então, guardem e cultivem o jardim, geraram uma cultura. Então, eu entendo isso como se fosse levantar um estandarte para que aqueles dois que foram criados à imagem e semelhança de Deus tivessem a oportunidade de ser co-criadores com Deus, apontando uma cultura, gerando uma cultura, apontando um caminho para a humanidade que viria, para aquilo ali que era da parte de Deus chegar até os confins da terra. Então, eu acho que fazer missões é cumprir com esse mandato de gerar uma cultura cristocêntrica na terra. Certo. E urbana? Então, a história começou com um jardim. Mas quando a gente chega em Apocalipse, a gente vê que o jardim está no meio de uma cidade. Interessante isso. Uma cidade? Novo céu, nova terra. Quando a gente vê a descrição boa. em Apocalipse, a gente vê que o jardim Verdade. está no meio de uma cidade. Tá certo, tá certo. É ou não é? A árvore da Tá vida, certo. que a árvore da Viajei. vida estava no centro do jardim e agora a árvore da vida está no meio de uma praça. É ou não é? De uma cidade. Agora, tem uma questão importante que a cidade, porque foi aí que a minha mente foi. A gente tem a primeira cidade fundada pela geração de Caim, certo? Sim. Então, a A cidade é um- do mal. Boa. A história começou com um jardim. O casal foi criado por Deus. Homem e mulher foram criados por Deus, a imagem de Deus. Isso é interessante, porque a Imago Dei aponta para os atributos de Deus. Então, Deus ele não deu só o que ele tem para a humanidade, Deus deu também o que ele é para a humanidade. E chama a humanidade para ser co-criadora com ele. Então, aquele casal tinha o quê? Tinha um monte de insumo, tinha um monte de recurso, tinha um monte de possibilidade, tinha uma mente brilhante, não tinha pecado, certo? E Deus viu tudo o que ele havia feito e disse, muito bom. Então, eu imagino que seria como se fosse assim, uma mesa com os melhores ingredientes para as melhores receitas serem preparadas, certo? Certo. Então, aqueles dois humanos, eles tinham tudo isso, tudo para dar certo. E deram certo por um tempo. Aqueles dois humanos se tornaram uma só carne, aqueles dois humanos, no decorrer do tempo, geraram filhos. Certo. Aqueles filhos vão crescer, aqueles filhos vão precisar comer, aqueles filhos vão ter que habitar em algum lugar, aqueles filhos vão precisar de educação.
Aqueles filhos precisarão de saúde, precisarão de lazer, precisarão de um sentido na vida. Isso é o começo de uma cidade. Aqueles humanos, eles vão ter que morar em algum lugar, eles vão trabalhar, eles vão precisar de limites, de regras. O Éden tinha a lei. Não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é verdade? Então tinha lei. Okay. Então a gente está vendo que se para 2 humanos tinha aquela lei, então com mais gente, ainda mais depois da queda, precisou trazer um tanto de legislação para a vida ser possível. É ou não é? Então, eu não acredito que isso faça da cidade um projeto diabólico. Tanto é que a gente vê, no final, a gente vê a descrição de uma cidade. Agora, o diabólico foi ter dado ouvido ao que o diabo ofereceu. Então, o jardim ia ser desenvolvido. Agora, não precisava ter depredado a terra, não precisava ter trazido tanto malefício para a terra como aconteceu no pós-queda. Então, até a queda, a gente via que, por exemplo, os animais eles eram tratados com dignidade, a terra era tratada Sim. com dignidade. Foi com a chegada do pecado que a gente começou a experimentar as primeiras degradações. Sim. É ou não é? Sim. Então, a gente está vendo que esse ajuntamento humano não necessariamente é algo perverso. Não era para ser. Até porque a humanidade foi criada por um Deus que é uma comunidade. É um só Deus, mas é Pai, Filho e Espírito. E não há guerra entre eles. O plano da humanidade era para seguir da mesma forma. Os seres humanos tendo a mesma dignidade, porque foram feitos a partir da mesma imagem, que é a imagem de Deus, cada um vai ter a sua particularidade, alianças serão estabelecidas, novos sistemas surgirão. Então, à medida que você vai juntando esse monte de sistema, você está o quê? Você está desenvolvendo uma região, um território, que vai ter as suas demandas. Vai precisar de habitação, vai precisar de educação, vai precisar de saúde, vai precisar de legislação, vai precisar de tudo, certo? Então, o plano era bom, o negócio foi a chegada do pecado. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, já trazendo agora, pensando na grande comissão, ide, né, e fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, o olhar para a terra toda com seus desafios. Então, quando a gente vê hoje o olhar para a cidade, ali nós estamos falando de um campo missionário. A cidade ela tem que ser vista. Certo. Ela tem que ser vista a partir da perspectiva do Criador. Tem os seus desafios, mas a gente tem que enxergar essa cidade. Então, eu acho que falar de missão urbana é falar a respeito da necessidade da gente tirar as demandas urbanas da invisibilidade. Elas estão e elas precisam estar na agenda de Deus. Elas estão na agenda de Deus, elas precisam estar na agenda da igreja. Então, a igreja precisa olhar para a cidade do jeito que Deus olha, com possibilidades, com demandas por redenção. Mas não tem já várias igrejas nas cidades? Elas já não estão fazendo missões urbanas? Você acredita nisso? Não, eu estou te perguntando. Eu também estou te perguntando. Boa. Então, veja bem, o Avalanche começou em 2004 Certo. como sendo a primeira agência de missões urbanas no Brasil focada no underground e no alternativo. Ok. Então, na época, a gente chamava de tribos urbanas. Tanto é que você pega o logo do Avalanche e você vai ver punk, black power e travesti. Então, 20 anos atrás, isso aí era muito atípico. Quando a gente olhava para a igreja, a gente via esse público ali representado? Raramente, certo? Sim. No decorrer dessas 2 décadas, houve, acho que, uma mudança na sociedade. Então, hoje você não associa mais moicano a punk. Compreende? Sim. Então, as coisas mudaram. Até com a globalização, você vai ver jogador de futebol usando moicano e nem por isso é punk. Certo? Alguém assumiu o seu black. Um tempo atrás, era muito incomum no meio da igreja. Não é mais. Certo? E assim vai, isso sem a gente tocar no assunto até do universo das pessoas que se apresentam a sua identidade a partir da sua sexualidade, por exemplo.
Então as coisas foram mudando no decorrer do tempo. O desafio é, aquilo que está na sociedade, você encontra esses representantes sendo alcançados pelo Evangelho e congregando na igreja. Esse é o desafio. Quando a gente bate o olho na igreja, a gente vê a representação dos públicos, do público que está na cidade ali sendo alcançado. Vou te dar um exemplo. Surdos. Muito poucos. O censo de 2010 apresentava um público de quase 10 milhões de surdos no Brasil. Então, para uma pessoa se apresentar como surda, veja bem, esse número já não deve nem ser, para a época, nem representar fielmente a realidade, porque não é nem todo mundo que vai assumir que tem um problema com relação à audição, ok? Ok. Então, a gente está falando, em 2010, de quase 10 milhões de surdos no Brasil. Então, nós estamos falando de um público que está, o quê? Majoritariamente na cidade. Eu te pergunto, a Igreja Evangélica Brasileira hoje tem um projeto de alcance para a comunidade surda? A gente tem algumas iniciativas, tem até uma que está aqui, eu tenho que falar, que é o CAIS, né, o Centro de Assistência Integral ao Surdo, que é ligado, inclusive, à organização que está promovendo, a Convenção Batista Pioneira, que fica em Ijuí, no Rio Grande do Sul. Algumas igrejas têm feito alguns trabalhos, né? Inclusive a minha igreja local, ela começou uma congregação em Libras. Quantos Agora, você conhece que tem essa mesma visão quando a gente pensa na não, quantidade de igreja no Brasil? É muito poucos. E aí, não existe algo sistemático. O que eu quero dizer é o seguinte, e às vezes quando a gente pensa em trabalho com surdo, a gente imagina o quê? O intérprete de Libras. Sim. Isso é trabalho com surdo? Não. Quem pastoreia o surdo? É o pastor ou é o intérprete de Libras? Que nunca fez seminário, que não é pago para isso, que não recebe investimento. E assim, a nossa basicamente, experiência... todo o desafio de lidar com o pastoreio do surdo na igreja sobra para o intérprete de Libras. E a nossa experiência é que é um trabalho extremamente difícil. Porque você está lidando com alguém que tem outra linguagem. E esse negócio da linguagem, eu descobri como é sério. Você está mexendo com alguém que tem uma linguagem diferente da sua, por uma impossibilidade, né, física, e como isso muda tudo. Por exemplo, um pastor surdo que eu conheci estava falando para a gente, ele sendo interpretado, e ele disse, um casal surdo que tem um filho, como é que vai ouvir o choro da criança? Não é? Como é que vai ouvir a campainha que toca? E aí muda toda a linha. E aí você vê... É outra realidade. Quando um surdo escreve uma mensagem de WhatsApp para você, é um outro português. Né? Então, assim, eu fiquei impressionado como é uma outra linguagem, uma outra cultura. Se torna uma outra cultura, se torna outro povo. E, inclusive, até bom você falar, porque é um povo não alcançado. Exatamente. Urbano. Não é? Urbano. Então, a gente... Lembrei dos surdos porque você me perguntou, nós temos tantas igrejas no Brasil, elas não estão fazendo missões urbanas? Bom, sim e não. Então, não é porque está na cidade que tem um olhar para a cidade. E você falou um pastoreio, né? Isso. Então, vai além, por exemplo, de ter um intérprete de Libras. Então, esses dias, por exemplo, eu dei aula para uma turma e tinha um intérprete de Libras na turma. E ele conseguiu confidenciar o seguinte, que ele chegou ao ponto de pedir a Deus em oração para não mandar mais nenhum surdo para a igreja dele, porque ele já estava cansado, porque tudo sobrava para ele. Ele não é pastor, ele é um intérprete de Libras. E aí, às vezes, a gente acha que porque tem alguém interpretando para o surdo um sermão, que a gente se dá por satisfeito. Detalhe, suponhamos que eu vá palestrar nessa igreja. A minha temática é o assunto da sexualidade. Então, alguém vai traduzir para Libras, para os surdos que estiverem ali. Aí eu toco no assunto do abuso. Inclusive, uma das ilustrações que eu uso a respeito de abuso foi exatamente o que eu fui desafiada a desenvolver quando eu fui pela primeira vez, em 2006, palestrar para um grupo de surdos. Eu fui falar sobre sexualidade, era um grupo que não era cristão. Fui falar de sexualidade para eles. Eu lembro que tinha a surda, que estava assistindo a minha palestra assim. De tanta vergonha, mas ao mesmo tempo ela queria saber o que era. Para quem Porque tá ela só nunca ouvindo... tinha ouvido
estranho falar, Sim, mas ela sim. nunca tinha chegado até ela a mensagem de que Deus tem algo a dizer sobre a sexualidade. Então ela estava inibida e ao mesmo tempo curiosa, Tampando o rosto por com causa da vergonha, inibição. mas ao mesmo tempo sedenta, certo? E aí eu lembro que eu toquei no assunto da violência sexual contra crianças e adolescentes, e a intérprete virou para mim e falou assim, você vai ter que ser muito mais... você tem que usar uma ilustração melhor, porque eles não vão entender se eu trouxer o conceito. Aí foi quando eu usei pela primeira vez a ilustração de abrir uma garrafa antes da hora. O abuso é exatamente isso, alguém abriu a sexualidade da criança ou do adolescente antes da hora. Não importa se doeu ou se deu prazer, mas abriu antes da hora. E quando abre, normalmente não fecha. Inclusive, quando abre, fala o quê? Shhh, não conta para ninguém, senão eu te mato. E aí eu lembro que quando eu usei essa ilustração, eles entenderam. Então, de fato, você precisa de de uma outra abordagem. Aí, suponhamos, eu estou falando sobre isso, palestrando de repente na sua igreja, tem um intérprete de Libras do meu lado, está traduzindo ali para os surdos que estão ali presentes, e aí ele traz a ilustração. E foi a primeira vez, então, que alguém numa igreja ouviu falar sobre abuso. E aí aquele surdo, aquela surda, ouve isso e fala assim, isso aconteceu comigo. Quem vai ficar sabendo? É o pastor que pregou? Eu que palestrei? É o intérprete. E aí, quem mais sabe Libras? Só ele, porque na cabeça do pastor, a igreja dele já é acessível, já está... tem um ministério com surdo. Não tem, ele tem um intérprete de Libras. E agora esse intérprete de Libras, que já ficou exausto tendo que fazer a tradução de uma fala como a minha, agora ele vai ter que lidar com essa ferida que está posta diante dele, porque ele ajudou a levar um conteúdo para aquele surdo que soube dar nome para aquilo que aconteceu na vida dele. Eu vou embora. Quem vai aguentar agora esse desafio vai ser esse intérprete. E quem mais vai saber disso? Ninguém mais. Porque na cabeça do pastor a missão foi feita, na cabeça dos irmãos aquele surdo é problema do intérprete. E chega uma hora então esse intérprete fala assim, eu não aguento mais. Deus não manda mais nenhum. Aí eu te pergunto, nós estamos então lidando com os desafios urbanos, só porque a gente tem igreja em tudo quanto é buraco nesse país? Realmente a gente acaba... Tem missão ainda para ser feita. Isso que você está falando é muito importante, porque a gente acaba... a gente estava até falando mais cedo, o primeiro podcast foi com o Mass McConnell, né? E foi, para mim, foi atropelado aqui. Foi atropelado. Por quê? Porque, assim, há várias coisas que ele falou já me incomodam há algum tempo, né? Como, por exemplo, como é que a gente lida com o diferente na igreja. No caso dele, ele estava mais falando sobre questões sociais. Certo. Né? E eu abordei Tiago 2, né? Não façam acepção de pessoas, não discriminem as pessoas na igreja. Né? E ele falando, olha... Você tem uma linguagem na igreja de classe média, a linguagem na igreja pobre, mas a verdade é que a igreja de classe média só manda dinheiro para a igreja pobre ou para um projeto social e está falando, a gente está fazendo missões, mas não planta uma igreja lá, não vive lá, não vai para lá plantar a igreja, não convive na comunidade, não vive na sua bolha e acha que está tudo certo. Né? E eu acho que é uma terceirização que a gente faz falando, estou fazendo missões. Não que, tem até a frase importante, né, que você já deve ter ouvido do William Carey, quando ele vai para a Índia, o pai de missões modernas, para quem não sabe, ele vai para a Índia no final do século XVIII e fala, eu vou para a Índia alcançar os pagãos e vocês segurem as cordas. Então, é importante que alguém segure as cordas, que alguém invista, que alguém sustente, mas a gente não pode terceirizar, né? E a gente, às vezes, estou mandando dinheiro, então estou fazendo missões. Tipo assim, eu compro a minha paz, né? Isso, compro a paz. Né? Não, estou fazendo a minha parte. Estou comprando o alívio da minha consciência. Isso. Você sabe, você estava tocando nesse assunto, eu lembrei de uma situação que eu acho que como o nosso assunto é missão urbana, eu vou contar aqui. Tá. Em 2004, quando a gente levou a nossa primeira turma para um prático do Avalanche, a gente levou lá para BH. Uma das rotas nossa de prático foi Belo Horizonte. E aí chegou um desafio para a gente, se eu não estiver enganado, foi através da Caverna de Adulão, da gente fazer uma abordagem com a população de rua, debaixo lá de um viaduto. E aí os nossos alunos, então, foram. Só que, diferente daquilo que alguns até já faziam através das suas próprias igrejas, quando você imagina assim, trabalho com população de rua, você imagina o quê? O tal do sopão, Sim. o agasalho, Sim.
É ou não é? Que era isso que a gente estava falando justamente. Ah, vou lá, distribuo sopa, distribuo agasalho, né? O mestre estava falando isso. E fiz a minha parte. Então, dessa vez, o grupo orou e o grupo teve que entender uma outra direção. Eles levaram os ingredientes para a sopa. Só que eles fizeram lá e comeram junto. Os caras que estavam lá, como população de rua, caíram no choro. E aí o grupo de alunos não entendeu. Aí eles falaram, sempre tem gente distribuindo comida para a gente, mas ninguém nunca tinha comido com a gente. Eles foram tratados, eu acho que como a mulher samaritana foi com Jesus. Foi tratado como gente, como quem tem dignidade, como quem foi feito à imagem de Deus. Olha, isso é irresistível para um ser humano, ser tratado como gente, porque a gente foi feito para ser tratado como gente. E eu lembro na hora também do caminho de Emaús, né? Como que eles reconheceram Jesus? No partir do pão. Isso. Então, quer dizer, Jesus gostava de gente, Jesus gostava de comer à mesa, era chamado de comilão e beberrão, porque ele comia com as prostitutas, comia com os publicanos, com os pecadores, ele estava lá convivendo, tratando essas pessoas como gente, e a gente terceiriza as coisas, né? Como você falou, não, botei um intérprete ali, eu tenho um ministério de surdos. Fiz um projeto social, tenho um ministério com os mais pobres, eu fiz tal coisa, tenho um ministério com isso, e não convivo com essas pessoas. E aí, André, eu vou te dizer uma coisa, falando assim, parece... É muito, acho ruim quando a gente que é missionário e a gente está realizando alguma coisa, uma coisa que eu tenho uma dificuldade é de abordar isso com o objetivo de gerar culpa em quem ouve. Como se eu estivesse fazendo mais, se eu estivesse fazendo melhor ou tivesse alguma vantagem. Eu não tenho. Então, veja bem, até hoje eu não sei Libras. Eu palestrei a primeira vez para surdo em 2006. Só agora eu lancei um edital pela estante da Andréa para tentar alcançar os intérpretes de Libras cristãos e disponibilizar para eles a nossa escola online de sexualidade, porque eu entendo que o surdo precisa conhecer a cosmovisão bíblica para ter o direito de saber quem ele é, na perspectiva do Criador dele. Mas tantos anos se passaram, então eu não quero, de forma alguma, trazer alguma coisa aqui para gerar culpa em quem estiver ouvindo. Não, eu quero encorajar. Que pelo menos eu estou feliz. Não sei se isso acontece com você, mas a culpa acaba caindo sobre a gente. Mas é mesmo assim, eu posso estar trazendo isso e de repente falar assim, nossa, que legal, ai, me sinto lixo. Não, a proposta não é essa, eu devo me sentir lixo também. Entende? Mas eu acho que alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa a gente precisa ser provocado para a gente avançar. Sim. Então eu trago isso aqui, não para gerar culpa em ninguém, mas para incentivar que a gente tenha um outro olhar. Eu estou trazendo aqui, o assunto é missão urbana, eu estou trazendo um cenário. Nós estamos aqui em tudo quanto é cidade no país, nós temos quase 5.600 municípios no Brasil, certo? Milhões de brasileiros, milhões de habitantes nesse território, né, brasileiro. E nós temos muitos desafios, somos muitos cristãos, temos muitas igrejas. Não dá para a gente dizer que, olha, já está de boa, eu posso me dar o luxo de ser um desviado ou ser um desigrejado. Não, não pode. Não pode. Quem é crente tem que estar, sim, congregando, tem que estar prestando conta da vida, tem que estar caminhando com o meio dos irmãos, tem que estar lutando para perseverar. Por quê? Porque é isso que anima um ao outro. Para a gente, inclusive, voltar a sonhar e continuar sonhando e desenvolver projetos para alcançar a nação, para alcançar todas as nações. Entende? Então, eu trago essas histórias, então não é para trazer culpa para ninguém, mas é para encorajar e dizer, olha, a gente teve essa experiência e foi legal. Você também pode ter, do mesmo jeito que você deve ter outras que eu ainda não tive. Então, eu estou trazendo isso aqui, porque, por exemplo, essa questão do surdo, ela tem tocado muito o meu coração. Podia ter tocado antes. Eu podia ter sido mais sensível, mas pelo menos está tocando agora. Sim. Vamos correr atrás do prejuízo. Mas eu lamento, por exemplo, tantas vezes que Deus me deu a oportunidade de falar para tanta gente, e você quer ver um outro assunto, que só depois de muito tempo já palestrando que eu fui sensibilizada. A questão do racismo. Eu já falei para tanta gente. E quantas oportunidades eu perdi de confrontar o racismo que há em cada um de nós. Entende? Sim. Então,
Nós temos muito ainda, o que acho que como povo de Deus, muito em que nos arrepender da gente não olhar para a cidade com seus desafios. É por isso que eu estou tocando nesses pontos. O que eu quero dizer é, o meu assunto é missão urbana, eu faço parte de uma missão que é pioneira na área de missões urbanas, voltada, porque, como eu já disse, né, antes a gente chamava de tribo urbana, o underground, o alternativo, o marginalizado, certo? E aí em todas as suas expressões. E a gente tem desafios aí, a gente tem que olhar para a cidade e ver os desafios. Vou te dar um exemplo. Sim. Um dia eu peguei o meu filho na escola, então o Miguel está com 11, ele devia estar nessa época com 5 anos. Então, 6 anos atrás, peguei a criança na escola, estou lá dirigindo, ele está atrás, certo? Então, estou lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo, estou aqui, fui pegar uma rua, e aqui do meu lado, então, estava o corredor de ônibus, certo? Então, o Miguel estava na cadeirinha dele atrás, e eu dirigindo. O menino quebra o silêncio dentro do carro com a seguinte pergunta, 5 anos de idade. Mãe, por que quem mais anda de ônibus, de bicicleta e não tem dente é negro? Criança. 5 anos. Criança tem umas assim. E de onde que esse menino tirou isso? Eu entendi de onde que ele tirou. Ele fica do lado de cá, quem ele vê passar na lateral é ônibus, e a hora que ele sai, 5 e pouco da tarde, é a hora que o cara que saiu da construção pegou a bicicleta dele e está indo para a casa dele. Então ele viu que é um padrão, que normalmente quem está desse lado é diferente de quem está desse lado, que é o lado dos carros e tudo. Ele notou um padrão, a cor da pele. Por que que é mais gente negra que anda aqui do que aqui? 5 anos de idade, ele leu a cidade. E será que é por isso, agora me veio isso daí, que Jesus fala que a gente tem que ser como criança? Porque a criança tem essa coisa, assim, esse estranhamento, né, essa curiosidade com algumas coisas que pra gente parece que a gente já está cauterizado. Naturalizou. Né? Exato, naturalizou. A gente já se acostumou. E a criança não, ela está com Ela acabou de chegar, né? Ela tem o olhar de turista. Ela acabou de chegar. E ela leu a cidade. Será que a gente deve ter um pouquinho desse olhar de turista, assim? O olhar de turista, eu acho que é o olhar daquele que nota o que existe. Nota não se o que existe. Direito. Ele nota. Ele vê. A gente precisa disso. Então, o que eu noto, o desafio hoje de estar no centro urbano, tem muita coisa que está invisível aos nossos olhos. Mas para quem é povo de Deus, que tem a mente de Cristo, não deve. Porque Deus é Deus que olha para tudo que Ele criou, Ele se envolve com a sua criação. Isso é privilégio do cristianismo. Só o cristianismo apresenta Deus que existe, um Deus que é criador de todas as coisas e um Deus que se envolve com a sua criação. Não tem outra religião na terra que ofereça isso. Só o Evangelho de Jesus Cristo. Então, se nós somos esse povo que crê nisso, nós temos que olhar para a terra, olhar para os agrupamentos humanos e enxergar. Agora, o que eu pontuo aí como desafio para a gente? A preguiça instalada no nosso meio. Porque olhar para a cidade significa que a gente vai enxergar o sangramento dela, as feridas dela. Vai dar trabalho. Vai dar trabalho porque o máximo que eu tive talvez tenha sido o quê? Um tanto de módulo no seminário, recebi o meu diploma, o que eu quero é uma estabilidade agora financeira, um ministério que seja próspero, ou então que garanta aí o meu sustento da minha casa e tudo mais, certo? Então eu não quero muita confusão. Então isso aí eu denunciaria. A preguiça que a gente tem de ler os desafios da cidade, porque eles vão dar trabalho. E eles estão cada vez mais complexos. E vão incomodar também, né? Eles vão tirar a gente da zona de conforto. Aí eles vão tratar a gente, por exemplo, no nosso orgulho. Um exemplo, violência doméstica. Como que você lida com a situação da violência doméstica? Eu lembro que um dia, quando teve aquele primeiro caso que tomou conta da mídia no Brasil, foi aquele caso daquela menina
que foi estuprada coletivamente numa comunidade no Rio de Janeiro. Sim. Então, eu trabalho com aconselhamento na área da sexualidade. Quando eu vejo uma situação dessa, a primeira coisa, vou abrir aqui, né, um exercício que eu faço comigo. Quando eu vejo uma situação dessa, a primeira coisa que eu me pergunto, se essa menina sentasse na minha frente, como eu a aconselharia? Foi estuprada por 30. Como eu a aconselharia? Aí eu penso alguma coisa, aí eu vou adiante. Se um dos caras que a estuprou estivesse na minha frente e precisasse de aconselhamento, como eu o aconselharia? Aí eu vou chegar, seja num caso ou no outro, eu vou chegar à seguinte conclusão. Sozinha, só como sendo conselheira bíblica, não dá conta. Não é que não dá conta do coração humano. Do coração humano, o aconselhamento bíblico dá conta, porque é a palavra de Deus que puxa para si a responsabilidade, o privilégio de apontar uma direção para o coração humano por causa da antropologia bíblica. Só ela dá conta de olhar para o ser humano de forma robusta, integral, como o ser humano é. Por quê? Porque na palavra de Deus você vai encontrar a vontade de Deus, a direção de Deus, a sabedoria de Deus, o mapa de Deus para a humanidade. Então aí eu desafio qualquer um, não tem fonte de conhecimento, não tem ninguém, autor, além das escrituras, para apresentar uma antropologia tão robusta a respeito do ser humano como a própria palavra de Deus, certo? Então, como conselheira, eu vou ter esse desafio, esse privilégio de olhar para o ser humano nos seus desafios ali no campo do seu coração. Tá, mas o ser humano ele não é só isso. Essa mulher, por exemplo, ou essa criança que foi abusada, seja o que for, eles vão precisar, por exemplo, de acompanhamento médico. Talvez vão precisar de um acompanhamento jurídico. Talvez vamos ter que disparar a rede de proteção. Nós vamos ter que acionar todos os meios que possam garantir direitos como cidadãos, certo? Sim. Sendo assim, o que a gente descobre? Que a gente vai ter que conhecer onde é que tem um conselho tutelar na cidade, onde é que tem uma delegacia da mulher. O que a Lei Maria da Penha diz? O Estatuto da Criança e do Adolescente diz o quê? Entende? É para onde que eu encaminho? É para qual serviço? Então, o que a gente descobre? Que vai tratar o nosso orgulho. Então, a preguiça instalada, porque olhar para a cidade significa olhar para os desafios que ela tem, as tensões que estão estabelecidas. E aí o segundo problema, eu vou ter que estabelecer diálogo com outras esferas. Pô, mas eu queria estar no meu gueto, eu queria estar no meu gabinete, eu queria só estar aqui. Eu não quero arrumar problema. Ué, então não serve para ser crente, não serve nem para estar no ministério. Porque lidar com gente nos desafios que a gente enfrenta hoje vai dar trabalho. Vai. Entende? Então, é o desafio que a gente enfrenta hoje. Cada vez mais a gente tem acesso à informação, mas cada vez mais também um abismo está chamando o outro. E nós temos problemas muito graves. Como é que você enfrenta, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente? Como? Não é um agente só, não é só um ator. Não dá. Aí o exemplo que a gente acho que pode ter, e até para nos dar esperança, quando surgiu a situação do Covid, o mundo inteiro se articulou para sobreviver. E a gente está aqui hoje sem máscara. Então, quando o ser humano ele se engaja em torno de alguma coisa, Ele dá um jeito. muita coisa linda surge. Então, se a gente quisesse fazer uma força-tarefa para enfrentar o racismo, para enfrentar, por exemplo, a violência contra a criança e adolescente, a violência contra a mulher, os desafios com relação às pessoas em situação de refúgio, pode sair muita coisa linda. Veja bem, coisa linda não significa que seja redentivo, porque redentivo é privilégio do Evangelho. Mas a gente poderia ter ações que reduziriam os danos dos desdobramentos de queda. Já seria alguma coisa. Entende? Sim. Faz sim. sentido? Faz Comer uma faz falação sentido. na sua cabeça? Não. Toma uma água aí, o pessoal vai pensando, vai refletindo. E olha, a gente já passou um tempo aqui conversando sobre isso, mas eu quero, só para a gente poder sair daqui com uma coisa legal, né? Você está com esse olhar, está provocando a gente para olhar para isso, mas falou da esperança. Uhum. O que você tem visto de esperança no seu trabalho? Porque assim, a gente está vendo os problemas, a gente está olhando para o caos, às vezes, que a gente encontra. Mas está tendo o alívio na forma de frutos, de coisas que estão acontecendo?
naquilo que você está fazendo? Olha, isso aqui me dá esperança. Isso aqui me dá esperança. Aquele espaço ali onde está tendo a celebração está lotado. São 2.000 pessoas. Sim. Certo? A gente tem uma tecnologia aqui que pode levar isso aqui para o mundo inteiro. Então, do mesmo jeito que a gente tem caos, o caos é uma oportunidade para a igreja. O caos é uma oportunidade para a igreja. A gente não precisa e não deve viver do caos, mas a gente pode fazer um bom uso desse caos para apresentar uma proposta redentiva. Então, o que eu vejo que me dá esperança? Quando eu vejo a igreja evangélica brasileira cada vez mais sensível aos desafios contemporâneos, isso me dá esperança. Quando o Avalanche começou, quando a gente lançou a primeira escola de sexualidade no Avalanche, basicamente quem vinha era quem tinha problema na área da sexualidade, que criava coragem, preenchia um formulário e falava, eu estou arrebentado nessa área, eu preciso de ajuda. No decorrer dos anos, a gente foi vendo que o público foi mudando. Cada vez mais tem vindo gente que é líder de ministério, que entendeu algumas coisas. Preciso me ferramentalizar para eu poder representar Deus com fidelidade no meu ministério, porque eu tenho lidado com pessoas com desafios na sexualidade. Isso já é um avanço. Mas tem um segundo avanço. Esses mesmos que querem ser ferramentalizados para servirem melhor, eles também já chegam mais humildes e quebrantados, dizendo o seguinte, eu também preciso de ajuda. Isso me dá esperança. Vou te contar uma história que aconteceu aqui com o nosso diretor executivo, Valdir Pide. A gente tem o Ministério Mulheres de Esperança, né, que você já conhece, e o Ministério de Mulheres de Esperança conscientiza. Tem calendário de oração, programa de rádio e tal. E a gente fez um congresso, aconteceu em Goiânia, e o Valdir Pide, o diretor executivo da rádio, estava lá, nesse congresso, e aí ele começou a ver histórias de mulheres que passaram por violência, por abuso, né, por diversas questões envolvendo a sexualidade feminina, principalmente nessa situação. E ele pegou e falou, eu estou vendo que não exatamente dessa forma, né, um problema é o homem. E eu vou parar de orar pela mulher para orar pelo homem. Porque o homem tem causado sofrimento. E eu preciso trabalhar com o homem. E ali houve um movimento que começou ali de um outro ministério nosso de homens, que é o Cada Homem um Guerreiro, que trabalha com discipulado de homens. Mas estou falando isso para também ver que assim, a gente tem um trabalho muito grande para fazer com a vítima, mas também com a pessoa que está cometendo que está sendo criminoso, ou que está cometendo o pecado, que está sendo o opressor, certo? E isso foi algo que o sensibilizou. Um líder de um ministério que foi sensibilizado para poder trabalhar numa outra área. Então eu estou vendo realmente esse movimento acontecer também, né? E o ataque contra essa opressão indo para todos os lados. A gente tem que cuidar da vítima, mas também tem que evitar que novas opressões surjam, trabalhando no caráter daquele que potencialmente é opressor. Concorda com isso? Eu acho que às vezes a gente tem a tendência de eleger alguns culpados. Então a gente elege o patriarcado, a gente elege de repente o capitalismo, a gente elege um tanto de coisa, o homem. Veja bem, o maior problema do ser humano aconteceu naquele momento em que fomos para a árvore errada. Ali inaugurou a maior tragédia chamada pecado. A partir daquele momento, todo tipo de transtorno se estabeleceu e a vida de todos nós foi afetada. A maior tragédia já acontecida foi o pecado, não foi o patriarcado, não foi o amor ao dinheiro, não foi a desigualdade social, não foi o pecado. Foi esse desligamento de Deus. Foi a mudança de adoração. Foi o ser humano ocupando o lugar que não tinha competência para ocupar. O ser humano não tem competência para ser Deus e se meteu lá. Se meteu lá. Seguiu o conselho errado. Foi seguir o conselho do diabo, foi correr atrás de um trono que não tem competência, não tem moral, não tem caráter, não tem atributo para ocupar. E a gente até hoje está achando que deve estar lá. Então o Senhor teve misericórdia de nós
e nos livrou disso, nos dando arrependimento, certo? Nos dando arrependimento, nos dando uma chance da gente ser reintegrado naquilo que a gente não merecia mais. Mas isso para os que creem. Para os que não creem, continuam lá cegos no seu entendimento, certo? Arcarão com a responsabilidade, responderão diante de Deus em juízo. Mas, veja bem, o que eu quero dizer com isso é que eu acho que a gente tem que lembrar dessa grande história contada pelas Escrituras, senão a gente vai continuar reverberando um discurso simplista a respeito daquilo que é o grande problema. Falo isso porque um dia eu estava lendo um texto que um cara que se apresenta como pastor, eu não acredito que seja, eu acho que esse cara é um herege. Esse cara escreveu um texto sobre o Natal, dizendo que o Natal precisa ser celebrado, porque o Natal celebra a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, e tem que ser celebrado porque Jesus foi aquele que veio para resolver o maior problema da humanidade. 2 pontos, a desigualdade social. Cuspir na cruz, né? Desigualdade social. Não, desigualdade social é um grande problema. Mas é um desdobramento de um problema muito maior chamado pecado. Então o cara não tem a nobreza de caráter de reconhecer um problema chamado pecado. Por quê? Porque se você chama o pecado de pecado, se você nomeia de pecado, significa que existe um Senhor, um Deus. Isso é um problema para quem quer ser Deus. Entende? Então, eu vejo que a gente tem que lembrar que o grande problema não é o homem, é o pecado. E o pecado aconteceu no coração da humanidade. E está aí até hoje. E esse pecado de achar que pode ser Deus significa o seguinte, que eu não preciso mais de Deus para me dizer o que é bem e o que é mal. Eu é que sei os pensamentos que tenho a meu respeito. Digo eu, não o Senhor. Então, esse é o mal. Aí eu vou eleger o mal. Eu não tenho competência para eleger o mal, eu preciso de Deus. Tanto é que a árvore de conhecimento do bem e do mal não era para ser experimentada pelo ser humano. Por quê? Porque já tinha Deus que dizia o que é o bem e o que é o mal. O ser humano só tinha que obedecer e descansar no juízo de Deus, no julgamento de Deus, na justiça de Deus. Mas não, o ser humano se meteu a querer puxar para si a responsabilidade. Então aí agora, se eu não consulto mais Deus para me dizer o que é bem e o que é mal, significa que eu é que sei. Tanto é que hoje o que a gente vê? Você pega o texto de Romanos 1, a descrição, Paulo está descrevendo o quê? Uma inversão. Mudaram a verdade, trocaram a verdade pela mentira. Se dobraram diante da criatura e não mais diante do Criador, que é bendito para sempre. Resultado. Se essa é a sua decisão, qual que é a postura de Deus? Vocês então estão entregues às suas paixões. É o que está acontecendo. Entende? Sim. Entregues às paixões. Então a gente inverteu. Então eu não acho que o problema seja o homem. O problema é o pecado que está no coração da humanidade. E isso só tem uma solução. O Evangelho de Jesus Cristo. E aí o evangelho não é uma política social justa. Sim. O evangelho ser trabalhado para todas as pessoas. Isso. Ser pregado com missões urbanas para essas populações marginalizadas, conscientizando e também pregado para aquele que é o opressor. Para que ele pare de oprimir. Todo mundo. Né? Para todas as que pessoas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muito bom. Muito obrigado, Andréia. A gente teve um papo muito bom aqui. Eu tenho que até olhar aqui, porque depois a Andréia vai falar nessa conferência, aí a gente vai deixar ela cansada, aí depois vão reclamar comigo e vão estar certos também. Então, gente, obrigado aí. Muita gente assistiu. O povo parou para ouvir você. Olha que legal. E eu espero que seja realmente... que tenha sido transformador e vai ser mais, né? Se Deus quiser. Como é que o pessoal te encontra? Encontra Avalanche? Sim, Missão Avalanche, a gente está lá em Vitória, Centro de Vitória, a gente está com o stand aí. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, ali na Missão Avalanche a gente tem as informações sobre as nossas escolas. O Avalanche trabalha com 6 eixos. A gente trabalha no eixo de treinamento, e aí dentro do eixo de treinamento tem várias escolas, inclusive a gente vai estar lançando agora em julho a nossa primeira escola voltada para o público adolescente, de 11 a 15 anos. A gente entendeu que a gente não precisa esperar o aluno chegar com 18 anos para fazer a escola de sexualidade já arrebentado,
Porque a gente pode o quê? Apresentar a cosmovisão bíblica para ele entender quem ele é, como que ele pode se relacionar e qual pode ser o sentido na vida dele de forma cristocêntrica já com 11 anos de idade. Então, deve aprender antes disso, mas a gente está desenvolvendo uma escola para esse público e várias outras escolas no mês de julho. Então, quero convidar as pessoas para entrarem no site do Avalanche, seguirem o Avalanche no Instagram. E também, quem quiser um conteúdo mais específico no que diz respeito à aplicação da cosmovisão, eu recomendo a estante da Andréa, que ali a gente tem uma curadoria de livros, inclusive a gente tem alguns livros aqui, e ali também tem a escola online de sexualidade, que daí é um trabalho que eu tenho já desenvolvido já há quase 20 anos, procurando aplicar a cosmovisão bíblica na sexualidade humana, levando, inclusive, uma capacitação de ajuda no que diz respeito ao aconselhamento. Como cuidar do coração das pessoas, apresentando para elas a cosmovisão bíblica, que é um mapa para a gente descobrir quem a gente é e como a gente deve viver. Então está feito aí. Andréa Vargas Insta, estante da Andréa, Missão Avalanche. Pronto. O Andréa Vargas é EA, tem acento no E. Então é Andréa, não é Andreia. É, Andréa. Certo, Andréa Vargas. E a Márcia Maldonado falou que a reflexão foi muito boa. Obrigada. Então, valeu, pessoal. A gente vai ter mais... por hoje chega. Por hoje chega, foi muito. Mas amanhã... Uma avalanche, né? Foi uma avalanche. A partir do meio-dia, a gente tem mais podcast aqui, mais talk show, mais conversas. Deus te abençoe, obrigada. Muito obrigado, Martina. Obrigada pela presença de vocês, tá? Eu agradeço. Pessoal, valeu. Muito obrigado. Uma salva de palmas aqui. André, muito bem. Valeu. Valeu. A gente se vê. Até mais. Muito legal. Bom, né? Curti.